Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! De novo vocês estavam achando que a gente não ia aparecer. É que tem umas bestas que não sabem o que faz, estraga a vida da gente, então atrapalha tudo, atrasa as coisas, sabe? Todo dia, velho. Todo dia tem que matar uns 30 leão, porque tem muita gente incompetente fazendo as coisas por aí, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, chega! Agora vamos falar de coisa boa ou coisa ruim, depende de como você quer encarar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui de volta com o nosso programa Red Zone. Eu, Alexandre Melini, e do meu lado aqui está Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, acessível, divertida, sem nunca esquecer aquela nossa dose de polêmica e acidez. Boa noite. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá acontecendo merda em algum lugar do mundo. Do mesmo jeito que os aprazíveis da erva queimada, que fala que em algum lugar do mundo é 4h20, a gente pode falar que em algum lugar do mundo está acontecendo merda, ou alguém está fazendo muita merda em algum lugar do mundo, né? Isso é simples. Mas antes de falar desses problemas, já temos a data da nossa festa de aniversário. Será dia 22 de novembro. Tá? Então a gente vai dando as notícias cada hora um pouquinho. Então, 22 de novembro, faremos um programa especial. Esse programa especial vai ter várias atrações, a gente vai soltando aos pouquinhos, tá? Nós vamos nos reunir num local aqui, que é uma casa noturna, vai ter banda tocando, vai ter a gente falando, vai ter coisas, novidades, sorteios, vai ter muita coisa legal. Se você mora perto, se você pode se deslocar, Campinas vai ser o centro das atenções, meus queridos. Campinas City, roça, pé de couve, máximas poderosas, vai estar de braços abertos para todos vocês, para verem não só nós aqui que vocês já conhecem, como outras pessoas bastante singelas no mundo da cibersegurança. Boa essa, né? Singelas é ótimo. É verdade, é até uma oportunidade de fazer novos amigos, né? Fazer novos amigos, conhecer novas pessoas relacionadas a esse mundo que a gente vive, que a gente pensa que é muito grande, mas ele acaba sendo muito pequeno. Então, quem puder vir, será muito bem-vindo. E ajudem a beber as águas de Campinas, porque vocês falam que bebe água de Campinas, viram uma baitola? Então, venha beber água com a gente. Só que lembre-se do seguinte, é água que passarinho não bebe. Tá? Passarinho que anda com um morcego acorda de fiofó pra cima. Então percebe-se que vai ser uma noite de terror. A antiga noite de terror do Play Center nós vamos trazer para Campinas. Prepare-se, marque aí na agenda, uma terça-feira, dia 22. Mas é terça-feira! Velho, todo dia é dia. Tá? Morre um monte de gente, nasce um monte de gente. Você fecha os olhos, dorme, acorda, é um novo dia, tá? Incutiram na sua cabeça segunda, terça, quarta, quinta, sexta e outras línguas também, ok? Poderia ser um dia como outro qualquer, só que o ser humano insiste em dar nome bonito para coisas feias, ou nomes bestas para coisas boas, né? Aqui é um exemplo claro. Bom, na semana passada a gente falou bastante dos rolos do OpenSSL e de repente silêncio de rádio, ninguém fala mais nada, né? Falamos também de problemas que ocorreram na Austrália, coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, né? Chamamos atenção para várias atualizações aqui e ali, como sempre, nosso mantra do atualize, 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 isso não vai mudar nunca, tá? Chamamos atenção para outro ponto que são alinhamento de planetas, asteroides e outras coisas que vem acontecendo e chamando a nossa atenção, que isso tem uma tendência que está nos deixando meio de orelha em pé sobre possíveis problemas maiores que estão por vir. Tem mais uma notícia desse tipo hoje também. E tem uma coisa que a gente chamou muita atenção e a gente brincou tal, mas tem muita gente que não percebe. Aquele problema do botnet, do Emotet, certo? Aquilo lá é sério pra caramba, gente. Vocês não sabem o estrago que esses caras fazem com macro. Então, algum tempo atrás, a gente noticiou aqui que a Microsoft estava ativando todas as macros novamente. E os caras, depois de 5 meses... Por padrão, que fique claro, né?
É, 5 meses de boca fechada, na miúda, de repente os caras voltam. Então preparem-se. Coisas estão no ar. Mantenha-se atualizado, senão você vai dançar. Fez rima para você não chorar. Tô inspirado hoje, hein? Bom, qual que é a frase da semana, Fernandinho, para esse povo se preparar para o dia de hoje, hein? Eu ia fazer uma pontual, alfinetada, mas eu decidi fazer uma genérica, tá? Não sabemos quando, de madrugada, hackers apagaram nossos dados. Mas desde então, chamamos os bombeiros. E assim, tá? Vamos garantir que isso não se repita mais. Tá? Você tem que ver. Cara, bombeiro é especialista em resposta a incidente. É outro tipo de incidente, mas é especialista nessa área. Pelo menos chamaram um especialista. Nós já vimos chamar o cozinheiro, nós já vimos chamar o amigo russo, entendeu? Pelo menos chamar o bombeiro agora. O cara treinado, entendeu? Vamos ver para onde vai. Cara, a gente, dia após dia, a gente só aprende, só desenvolve as peripécias da vida. É impressionante, né, cara? É impressionante. Bom, falando em coisas impressionantes, já faz alguns programas vão falar assim, para ser mais exato, de julho para cá, nós apontamos vários problemas que vêm se repetindo e crescendo com as VMwares, né? O VMware e todos os seus produtos. Porque o VMware a gente fala assim, minha máquina virtual. Ok, a máquina virtual. Ele tem vários outros produtos. Tem produtos de backup, tem produtos de virtualização, tem produtos de controle de virtualização, tem VPNs, tem banco de dados, tem vários detalhes que é feito para te ajudar, né? Mas tudo como na vida é assim, tudo que é feito para te ajudar, se você não tomar conta, vai começar a te atrapalhar. Se você compra um carro e não toma conta do carro, o carro vai começar a dar problema, vai deixar você na mão. Simples. Aqui é a mesma coisa. Diga, Fernandão. A gente está falando do VMware. O Alexandre já deu todas as dicas. Quem não captou ainda, o V significa virtual e o M significa machine, máquina virtual. É um ambiente, é um software especializado em virtualização. Então, o que acontece? Em vez de você comprar 100 servidores, você ter 100 máquinas, uma do lado da outra, você compra uma super máquina, tá? Não é o seriado dos anos 90, os anos 80, 90, tá? Você compra, então, uma máquina, um computador com bastante memória, bastante processador, e essa máquina, ela vai fazer a virtualização. Ela vai como se ela... eu diria... Qual é o nome fácil disso daí? Ela vai suportar dentro dela outras máquinas fazendo o mesmo serviço. Então, eu preciso de 100 máquinas, tá? Você compra uma máquina grande e você consegue gerenciar essas outras 100 máquinas que estão lá dentro. Então, quando a gente pensa em ambiente nuvem, tá? E outros ambientes, esses sistemas virtualizadores estão operando lá dentro, tá? E o VMware é um dos campeões de qualidade e de funcionalidade quando a gente pensa em virtualização. Alexandre, congelou sua cabeça. Congelou. O Alexandre caiu, mas tudo bem. Desde agosto, a gente noticiou várias coisas, então, falando de vulnerabilidades relacionadas a VMware. Tá? Tem um monte de gente que usa VMware dentro do seu ambiente fechado, sem exposição para a internet. Mas tem gente que tem esses ambientes expostos na internet também. Tá? E aí mora o problema. Tá? Que louco isso, hein, cara? Saiu, voltou, o que aconteceu? Foi só uma voltinha aqui, mas vamos lá. A VMware lançou nessa segunda-feira uma atualização com um produto deles que chama Workspace ONE Assistant, tá? O Assist. O que faz isso daí? É o programa que os administradores das empresas, administradores de sistema, usam para gerenciar essas máquinas virtuais que eu estava explicando para vocês, né? Então, é um sistema crítico, porque
através dele, eu consigo gerenciar várias outras máquinas, dezenas, centenas ou milhares. Qual é o problema? As vulnerabilidades que foram corrigidas eram três vulnerabilidades críticas que permitiam que criminosos pulassem a autenticação e conseguissem elevar seus privilégios. Então o cara ele entra como usuário normal e consegue virar administrador, né? E daí, na matéria que a gente estava lendo, estava escrito que as vulnerabilidades tinham complexidade baixa de ser explorado. Muito estranho isso aí, cara. Muito estranho. Porque recentemente a gente está vendo várias situações onde, inclusive, a turminha bacana da Coreia, da turma dos ursos, do dragão, né? O Tio Sam. Tem um monte de gente utilizando os ransomware em cima de muito bypass e RCE do VMware. De uma hora para outra, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas põem lá cria uma máquina virtual, não atualiza, cara, vai usando porque tá cômodo, não é verdade? Continua que eu tenho um negócio para comentar depois que é interessante. É o que acontece. Então, o que o cara faz? Ele cria a máquina, ele tá com suas conexões, com suas coisas instaladas, tudo. Ele está utilizando, só que ele esquece que o programa, aquilo ali já está montado. Nada mais é do você escolher. Pensa o seguinte: tem lá as opções, né? Para quem não sabe, né? Ele escolhe um HD, a quantidade de memória, o tipo de sistema operacional, que tipo de chip que aquela máquina vai ter de processamento, né? Memória RAM virtual. Beleza, ele põe para funcionar. Então, eles são coisas como se fossem os periféricos. Só que ele esquece que o que faz essa máquina levantar e começar a funcionar é um software que precisa de manutenção como outro qualquer. E tem muita gente que não faz isso. Ele mexe na sua máquina virtualizada, mas ele não atualiza o programa que faz essa máquina virtualizada funcionar, que no caso é o VMware. E não é só ele, como eu falei, o de backup, o de controle, de outras VPNs que ele faz também. Então, tem que atualizar, não tem como fugir. Né? E o que está acontecendo aqui são muitas coisas de 2020 para cá que eles estão reutilizando as RCS e os CVS já conhecidos. Ou seja, tem muita gente que não atualizou nada. A verdade é essa. Isso é. Mas assim, tem um cenário muito legal aqui, né? Desculpa eu falar legal para esse tipo de coisa, mas é muito interessante de se analisar, que é o seguinte: quando começou os virtualizadores, né? Os vírus, os malwares, né? Os vírus de computador, os malwares, eles faziam uma checagem para falar assim: estou em um ambiente virtualizado? Se eu estou em um ambiente virtualizado, eu acho que é alguém querendo me analisar. Não funciona mais. E agora, de novo, tá? Os criminosos perceberam que esses ambientes são ambientes poderosíssimos e agora está quase que invertendo, né? Tô no ambiente virtual? Tô. Então é esse mesmo que eu tenho que explorar, porque se eu conseguir a festa aqui, eu não tenho acesso a uma máquina, eu posso ter acesso a dezenas de máquinas, né? O Henrique colocou aqui, né? Estou na sandbox, né? Estou em sandbox. A ideia, exemplo bom. Sandbox, né? É o termo que eles usam, vem do caixinha do gato, né? Da caixa de areia, onde o gato faz a caquinha dele lá e fica confinado ali. A ideia vem essa mesma. Mas assim, se a gente for ver essa história do sandbox da máquina virtual, né? A gente tem desde o filme Matrix, aonde 2000, né? Se não estou errado a data ou qualquer coisa assim, que uma pesquisadora lançou um software que chamava Red Pill para falar se você estava dentro do ambiente virtualizado, né? Que era exatamente uma analogia ao Matrix, né? Ao filme, e para saber se estava no ambiente virtualizado. E começaram a usar essas mesmas técnicas para saber isso daí. Só que agora, né, os caras falaram assim: cara, você está me analisando? Eu não estou nem aí, tá? Eu vou conseguir bypassar, eu vou conseguir causar estrago, e é o cenário que a gente tem visto.
E o grande problema é isso que o Alexandre está falando. Se um malware qualquer desse daí, entendeu? Pode ser o vírus de Bruços, entendeu? Na brincadeira aí. Que pegou numa máquina virtual dessa, ou num virtualizador, não é uma máquina que vai dançar. São dezenas, centenas de máquinas que podem capotar. Então, o prejuízo é gigante. Aí vem um detalhe que até foi o Mauro que comentou na semana passada, né? Que a gente estava falando da tentativa de invasão na ALMA, que é o Centro de Observação no meio do deserto do Atacama. E ele falou, não, o pessoal deve estar procurando poderio de processamento. Esse é um caso que aí tem tudo a ver, né? Se o cara tem, imagina essas máquinas super potentes que cuidam desses microscópios super avançados. Telescópios, microscópio é outra coisa. Telescópio super avançado. E aí o que acontece? O cara utiliza uma máquina virtual dentro desse mesmo servidor. Se o VMware desse cara não tiver atualizado, ele pode utilizar essa máquina para entrar, utilizar todo o poderio de processamento para ele. É um exemplo bom. Agora faz muito sentido o que o Mauro falou, se a gente pensar nessa forma de virtualização. Concordam? É um caso claro. Né? Cara, a resposta é uma só. O povo não atualiza, o povo dança. Né? E VMware, tem vários. A gente falou de vários casos da VMware, falamos vários casos da Fortinet, falamos vários casos da Cisco, falamos de vários casos e vários produtos aqui para vocês, né? Nesse ano, praticamente, que a gente está completando um ano de programa, de situações que se repetem, né? Ale, vamos puxar até a última, tá? Que eu acho que vale o gancho para esse contexto que a gente está falando aqui. Agora, gente, por que é a última da notícia de hoje aqui? Não, a última não, penúltima, o Citrix. Então, aqui, ó. Olha o problema disso daqui, cara. A palavra em inglês é urge. Tá pedindo encarecidamente para que os administradores corrijam uma vulnerabilidade crítica no sistema de autenticação de gateway. Gateway exposto para fora. Quem tá com o bumbum na janela. Cara, e olha que louco. Esse problema que a Citrix está colocando aqui é o Citrix Gateway, né? E porra, Authorization Bypass, cara. É o mesmo caso que a gente tá falando aqui da VMware. Então, o que acontece? Você acha que sua senha tá super segura, o cara pula sua senha super segura. Eu tenho múltiplo fator de autenticação, eu recebo SMS, eu recebo e-mail. O cara pulou tudo isso daí. O cara pulou tudo. O cara conseguiu pular. E daí, assim, é legal a notícia porque tá escrito assim, sob específicas configurações, tá? Tem três vulnerabilidades que vão deixar o cara ganhar acesso no dispositivo. 3, cara? No mesmo dispositivo. Não, e assim, as palavras, elas me assustam, porque assim, ó, e o criminoso vai conseguir fazer desktop takeover. Ele rouba sua máquina remotamente. Detalhe, ele justamente ele é infectado através das aplicações que estão utilizando VPNs de SSL através do gateway. Ou seja, meu amigo, tudo aquilo que você confia em segurança não está valendo nada. O que está valendo? Atualiza. Cara, é impressionante, cara. Eles estão falando uma situação que, primeiro, é sério, mas é mais do que sério, porque Citrix, cara, é firmware. Quantas pessoas atualizam firmware de máquina, cara? Você conta nos dedos, cara. E de novo, é assim, ó, quando a gente fala de Citrix, tanto Citrix quanto o VMware ele tem softwares para o usuário final, vamos dizer assim, né? Onde eu posso instalar o VMware Player na minha máquina para rodar uma máquina virtual. Então, ele tem coisa para o usuário doméstico. Quando a gente fala de VMware, do jeito que a gente está falando, quando a gente fala de Citrix, tá? É tudo para empresa grande, exatamente.
não é para empresa pequena. Então, o risco é muito grande. O risco é grande. Eu queria comentar a mensagem do Nelson. Então, o Nelson está falando aqui como é que os caras conseguem dormir. Cara, primeira coisa, Nelson, quanto mais sopa de letrinha eu vejo nas assinaturas das pessoas, mais eu fico decepcionado, cara. Tá? Porque é uma necessidade de falar que faz isso ou faz aquilo, mas ele realmente não está preocupado. Aquela conversa de accountability, de preocupação com a segurança, a partir do momento que você tem um ambiente que tem produtos físicos que não são atualizados, para mim já não está preocupado com segurança. Pode botar o nome que for. Você não pensa assim também, Fernando? Então, cara, a gente tem uma coisa que a gente comenta sempre aqui, e é isso que a gente está tentando, eu acho que com esse programa, a gente está tentando quebrar. A gente está tentando explicar tecnologia e segurança de informação numa coisa um pouco mais fácil. Porém, quem é que assiste? Quem assiste são os técnicos. Quem precisava assistir para aprender, né, não está assistindo para aprender. A gente tem minha mãe e as amigas dela de um lado, entendeu? E a gente tem os técnicos do outro. Então, Nelson, o problema é o seguinte, a pergunta é, quanto disso está gerando de prejuízo ou vai gerar de prejuízo para mim? Qual é a chance disso acontecer? Tá? O cara, ele faz uma conta ali e ele vê um número 0,00000, ele fala, cara, isso daí nunca vai acontecer. Acabou. Quando ele entende o que está acontecendo, ou quando a camada de baixo consegue passar corretamente para a camada de cima, qual é o risco? Que na maioria das vezes não acontece. Então nós vamos ver no dia de hoje outros problemas que aconteceram, que a gente já comentou, que provavelmente alguém chegou algum dia e falou, amigão, tem que atualizar. O cara falou, você sabe quanto custa para atualizar o Oracle? Você sabe quanto custa para atualizar o VMware? Sabe quanto custa para atualizar o Citrix? Então tá bom. Então continua fazendo o seu trabalho aí. Então tá bom, beleza. Fico quieto. Tem outro detalhe também. A casa cai inteira. Não, eu tenho um detalhe que a gente tem que colocar, cara. Tem uma situação que está acontecendo, isso não é questão só de cibersegurança, cara. De 2019, 2020 para cá, tem uma coisa que é clara, é notória, que todo mundo está vendo acontecer. Existe uma situação que virou modinha de falar pelas paredes, pelas empresas, jornais, mídia, RHs, que é o não me indispor. Entendeu? É aí que é o calcanhar de Aquiles. Você é responsável por uma rede gigantesca de uma empresa que, vamos pegar o exemplo que a gente sempre coloca aqui, eu vendo calcinhas. Se eu vendo calcinhas, eu estou pouco me importando para a segurança da minha rede de segurança de informática. Porque o meu core, meu negócio é vender calcinhas. Ah, mas então por que você tem parte de informática? Porque alguém disse que agora a nota fiscal é eletrônica. Porque alguém disse que eu tenho que ter um e-mail. Porque alguém disse que eu tenho que fazer marketing digital. Porque alguém disse que eu tenho que fazer a troca de informações das minhas notas fiscais através de troca de mensagens. Alguém disse que todos os controles de assinatura não são mais no papel e são via e-mail. Alguém disse que os fluxos de informações dentro da minha empresa passaram a ser digitais. Meu querido, então você tem que ter a segurança digital. Não tem como fugir. Né? Só que aí vem esse outro detalhe. Para eu acertar um gateway desse, como a gente está falando agora, eu vou ter que parar, né? Muito tempo. Não é para ser. Né? Mas aí começa os caras que não querem se indispor com os outros também. Então o chefe, o CISO, vai lá e fala assim, precisamos atualizar aquele produto tal, que está no rack tal, que é um Citrix. Só que eles vão ver, o cara da infra, ele fala assim, cara, mas nós temos 35 produtos iguais que cuidam de 75 redes. Vocês percebem? E aí eles começam assim, vamos falar com fulano se pode desligar a rede dele. Vai falar pro cara da contabilidade. Não, eu estou em fechamento. Não. Vai falar com o cara do marketing. Não, estou em campanha do nosso novo produto. Vai falar com o pessoal da engenharia. Estamos terminando a manutenção da máquina.
vai falar com o cara que é de desenvolvimento de produto. Cara, não dá! Nossas costureiras estão preparando tal coisa. Então, é o lado da postura de quem deveria levar a cabo a situação. O guarda te multa porque você está acima da velocidade, você respeita a figura da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, você vai ter que parar e vai tomar multa, concorda? Por que que o CISO, com essa posição, para com os mimimi de não quero me indispor e faz outro tipo de approach, né? Porque aí começa o jogo do cabo de guerra. Quem tem mais, quem pode mais, manda mais. E aí temos as situações estranhas. Se a gente for fazer o processo certo, né? Vamos pensar no processo certo. Eu teria que ter cópia do ambiente em homologação para que eu conseguisse instalar, ver se aquilo não vai impactar o meu ambiente e daí eu colocar em produção. A outra situação é, como eu tenho várias máquinas, talvez virtualizadas, eu separo as coisas, faço atualização de um lado, conto até 10, se não der problema, eu replico com as outras. Tá? Só que daí depende de administradores competentes com uma infraestrutura desenhada e pensada nisso daí. Porque senão, se os ovos estiverem na mesma cesta, a hora que você mexer e parar tudo, cai isso que você falou. Não, você não vai mexer na minha máquina. Só que se você faz, se você pensou no passado como fazer, né? Você faz, continua sendo invisível para todo mundo, tá? E pronto. Ficou invisível e todo mundo continua feliz na Terra. E continua aquela necessidade, a postura, né? É o cara que trabalha direito, é o cara que é claro, né? As situações que a gente traz aqui nos programas nossos, o tempo todo é aquela coisa. Foi invadido, mas não foi invadido. Perdeu dados, mas como temos 230 milhões de seguidores, 150 mil não significa nada. 150 mil não significa nada para 230 milhões, mas para aqueles 150 mil, se você perdeu os dados... Para aquele exatamente. Para aquele 1 é 100%. Para aquele 1 é 100%. Então, nessas horas, aí o cara não quero me indispor. É engraçado isso. Né? É 2 pesos, 2 medidas, gente. Então, é complexo, mas a gente tem que parar com aquele posicionamento de é complicado e não quero me indispor. São 2 palavras que não cabem em segurança. Tá? Se o cara fala assim, é complicado mexer nesse botão na máquina, amanhã o funcionário vai lá, aperta o botão errado, perde a mão, meu querido. Perde a mão. Só que essa estatística não aparece lá no produto entregue, na loja, para vender. Né? Para fazer essa batedeira elétrica, 5 funcionários perderam a mão. Vocês já viram isso escrito em alguma caixa? Boa essa. Eu nunca tinha pensado em batedeira. Porque eu conheço um cara que pôs o palitinho de dente lá. Porque quer queira, quer não, eu estou usando máquinas que mexem com metal, e metal é o seguinte, cara, entortou, apertou o botão, meteu o grampo, acabou. Só que põe o teu dedo lá, vai ver o que acontece. Então aí que tá. E aí não é complicado. Por isso que eu falo, a cabo de guerra e a corda sempre estoura do lado mais fraco. É complexo, mas não complicado. Se você for profissional e se programar, se for uma pessoa capacitada, você consegue se impor. Cara, você precisa fazer uma camiseta. É complexo, mas não complicado. Essa é boa. Anota aí pra gente não esquecer. Essa é boa. Não, legal isso. Essa é boa. Tem uma outra. Acabamos de colocar 2 situações para vocês que são totalmente voltadas para atualizações que há um bom tempo nós vemos falando para vocês que acontecem. As Citrix foram várias durante esse ano, certo? E a VMware também foram várias durante esse ano. O caso do VMware é até mais simples de corrigir, se o ambiente não só funciona virtualizado. Se o cara funciona totalmente virtualizado, aí começa a ficar complexo também. Mas basta se programar, né? Usar a cabeça, profissionais capacitados e planejamento. É isso que precisa ser feito. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos sair aqui do mundo das atualizações e vamos para a tomada de decisão muito
louca para o país dos pubs. Muito louco isso daí, eu queria estar lá. Essa situação é muito ímpar. Tá? Por que eu estou falando que essa situação é muito ímpar? A Inglaterra, o governo britânico, olha que legal que é isso. Né? Eles começaram a escanear todos os dispositivos de internet que estão localizados na Grã-Bretanha. Aí você fala assim, o que quer dizer isso? Meu querido, eles vão passar a fazer scanner, né? Vão escanear tudo que está ligado na internet e informar as pessoas dos problemas que possam vir a ter. Inicialmente, de forma mais simples e tornando as coisas mais complexas. É genial isso aí, cara. É lindo. Só para ficar claro para o pessoal, vamos lá. Existe um órgão que chama IANA. E esse órgão, né, ele deu... eu não sei se o nome bonito é esse, mas vamos lá. Ele cedeu blocos de endereços IPs para os países e para as instituições. Então, é mais ou menos assim que o pessoal consegue saber que um endereço IP, né, IP vem de internet, protocolo, né, um endereço IP está no Brasil, um endereço está na Rússia, está nos Estados Unidos, está na Grã-Bretanha. O que eles fizeram? Eles pegaram o range que é deles, tá? Esse bloco de endereços foi atribuído ao meu país. E agora eles estão testando esse bloco para ver quais são os problemas que tem e quais são as vulnerabilidades. E daí, a partir disso daí, eles vão gerar estatística de melhoria. Agora, Ale, pensa no seguinte, eles juntam isso daí com iniciativa tipo do CISA. Eu sei que está tendo um ataque do tipo X e eu estou orientando você, tá, a tomar uma providência porque eu estou vendo que X% pode ter problema. Cara, é o país fazendo o trabalho dele, não é? Detalhe, eu acho que são pioneiros, porque algum país faz isso? Não, se faz escondido. Esse aqui está fazendo, mas então, esse aqui está fazendo público e está falando, vou começar devagar de novo. O cara, ele não tentou fazer a mágica de uma vez, ele seguiu o processo. Cara, essa notícia aqui é maravilhosa, cara. É maravilhoso. A gente precisa acompanhar. Parabéns para vocês, entendeu? Porque assim, se tiver algum problema crítico, eles conseguem descobrir antes, talvez antes do Shodan e de outras ferramentas desse tipo. Então, eles conseguem corrigir, eles conseguem recomendar e eles conseguem ver como é que está a situação deles. É o que as empresas deviam estar fazendo. A gente tem um país fazendo. Opa, está acontecendo alguma coisa lá? A gente vem falando, está acontecendo no mundo inteiro. Alguém resolveu acordar e tomar uma providência. Cara, eu achei muito, muito, muito legal. Porque, principalmente vindo da Europa, a Inglaterra, é óbvio que faz parte da Europa. É ilha, mas faz parte da Europa, né, gente? Oh, hello! Né? O que aconteceu por lá, que a gente veio até criticando de certa forma, o pessoal cortou o Kaspersky, né? Falaram que tinha tempo para tirar o Kaspersky do ar na Europa, por causa da guerra na Rússia, não sei o quê. E a gente o tempo todo falou isso. As pessoas estão colocando problemas, mas eles não estão dando outras soluções. E de repente veio uma notícia dessa, isso me deixou estupefato. Achei muito, muito, muito legal a iniciativa. A gente só precisa entender como isso vai funcionar, porque eu quero ver isso funcionando, né? Eu quero entender como que eles vão estar fazendo isso, que produtos vão estar utilizando, né? Quem são os órgãos e pessoas envolvidas e o quanto terá de sigilo nisso, porque esse é outro ponto também, porque eles vão estar com informações privilegiadas que podem modificar investimentos em bolsa de valores, concorda comigo? Não, sem dúvida, mas assim, a iniciativa é ótima, e se a gente for pensar nessa parte do sigilo, né, a gente já tem o Shodan, a gente tem o Census e a gente tem várias outras ferramentas que já fazem scan na internet inteira.
é a primeira vez, né? Eles podiam falar, estamos consumindo os dados de alguém. Em vez de consumir os dados de alguém, eles estão falando o que eles estão fazendo, eles colocaram ali os endereços que eles vão estar usando, tá? Então, se eu for pensar em transparência, esses caras estão sendo o máximo transparente. A hora que aparecer uma mensagem vindo desse endereço, né, para a sua máquina, para você lá na Inglaterra, você fala, sim, é o governo que está fazendo alguma coisa e não é um entusiasta, não é um pesquisador, não é um criminoso. Você sabe quem que é, e nesse caso, tá, o governo não quer te prejudicar, o governo ele quer saber antes qual é o risco que ele está correndo. O único, como é que fala, porém, que eu colocaria aqui é isso, né? A transparência com as fontes deve existir, porém não deve ser transparente a todo mundo, aberto a todos. Correto. Eu acho que essa iniciativa, já que foi colocada em público, né, foi colocada publicamente, ela tem muito a evoluir ainda, e eu acho que a gente tem que acompanhar isso daqui, porque isso daqui, de novo, foi o que a gente falou, é inédito. É a primeira vez que eu vejo o país vai escanear ele mesmo para saber. Qual que é a saúde dele. É ótimo, achei sensacional. Os Estados Unidos, é claro, eles devem ter algum tipo de monitoramento para saber, estão tentando invadir as, sei lá, hidrelétricas, então hidrelétricas se atualizem, como a gente tem visto em diversos relatórios e tem comentado, né? Mas esse tipo de coisa, de qualquer maneira, o Big Brother tá olhando você e agora, pelo menos, para ajudar você, né? O grande irmão. Exatamente. Bom, falando em Big Brother olhando para você, o FBI fechou um site de compartilhamento de livros. Ele fala assim, mas que história é essa? Cara, isso aqui é bem legal. Do mesmo jeito que os caras cortam os direitos autorais de filmes, que a gente colocou em vários programas aqui, que a pirataria é condenável, existe pirataria de livro também. Então para pensar, tem muitos livros que o autor faz um livro, o livro é bom, só que ele não entende por que não vende o produto, né? Por quê? Porque existem sites que compartilham os livros de forma digital, cara. E aí os caras descobriram uma treta gigantesca que tem uma perna dentro da Tor, né, na parte da Dark Web, né? E outra parte que era de front-end, como se fosse uma biblioteca preocupada com o compartilhamento de conhecimento, né? Então o FBI fechou, mas o que me assustou aqui é o detalhe da quantidade. 11 milhões de livros compartilhados. Porra! Cara, esse site, eu acho que era um dos maiores sites que existem. Quando acontece esse tipo de coisa, tem duas situações aqui no meio, né? Eu não tentei acessar o site, tá? Por quê? Porque agora o FBI é dono do site. Então, se você tentar acessar o site, ele vai saber que você está indo lá procurar conteúdo pirata, tá? Não era .ru, era mais fácil ainda. Era .lat, tá? Esse aqui era o library. A gente manda... o Alexandre vai colocar notícia aí. O Alexandre coloca a notícia, tá? Até para vocês não entrarem. Ou não entrarem mais, né? É assim, cara, tem um monte de coisa que eu vejo como é muito interessante, Ale. É assim, eu vou fazer o meia-culpa aqui, tá? Eu já baixei uma vez um CD de uma determinada banda, tá? Baixei as músicas, e a hora que eu ouvi a primeira vez, eu fiquei tão maravilhado com o conteúdo que eu fui e comprei o CD depois. Então, uma coisa é você saber se o material é bom e comprar o material depois, tá? E a outra coisa é simplesmente você, abre aspas, piratear o material. Ter acesso sem estar pagando para alguém, né? Quando a gente pensa nas plataformas digitais de música, e você eu acho que tem muito mais propriedade para falar do que eu, né? Quando apareceram agora as plataformas tipo o Spotify, cara, a música tá lá, estou escutando.
só que você está pagando para acessar o Spotify. O músico, ele ganhou R$1 dele, nem que seja R$1 só, por você, cada vez você escuta aquela música. É diferente de você achar o MP3, fazer o download do MP3 e o músico, tá, não ganhar absolutamente nada. Tá? Deixa eu vou contar uma história. Eu li uma vez um cara do Titãs, ele passou tipo em São Paulo, na Santa Efigênia, né, alguma coisa assim, e a pessoa estava oferecendo um monte de CD de música, CD pirata, e ele pegou e falou, obrigado, pegou o CD e foi embora. O cara falou, você não vai pagar? Ele falou, não, essa música é minha, você também não está me pagando, e aí? Opa! Pintou a treta aí no caminho, haha! Entendeu? O cara viu qual era o negócio. Então, uma coisa, né, é você saber que o produto existe, né, testar o produto e tudo mais, e a outra é consumir sem o dono, sem o proprietário legal receber absolutamente nada. O cara gastou um tempo, o cara gastou o cérebro, gastou o dedo, entendeu? Um monte de coisa. E aí, pronto. Daí, assim, o FBI está de olho. Então, quando a gente fala de IPTV, né? Quando a gente fala de diversas coisas dessas, que tem um monte de gente que eu tenho certeza que fala, eu continuo acessando, sou esperto. O site foi fechado. O FBI agora pegar os logs e saber todo mundo que entrou ou quem está tentando entrar. Eu não queria o FBI batendo na minha porta. Umas coisas bem loucas aí, né? Porque, por exemplo, você falou de música, né? Eu tenho música minha publicada, eu tenho... Provocação, é a parte da provocação do programa. Eu tenho música com código meu, que a música é minha, eu sei que é minha, tá? Inclusive eu sei de pessoas que venderam minha música e eu não recebi nada, porque a gente fica sabendo, entendeu? Também não fiz nada não, foda-se, não é nada assim exagerado e tem coisas na vida que vêm para o bem. Tem gente que tem que pensar assim. Mas, por exemplo, eu tenho acesso a bibliotecas da EMI e da Epic, né, que hoje é da Warner Bros., que é Sony. Né? Olha que coisa louca. E toda semana eu recebo uma lista de tudo que é lançado no mundo naquela semana. Então, são 30, a média é 30, de 30 a 60 discos, vamos pensar assim, né? Tem semana que é menos. Quando é menos é 15, tá? Mas nunca menos que isso. Eu tenho acesso a todas essas músicas, a todos esses discos, né? Total acesso. Muitos desses discos não são nem lançados no Brasil. E nem por isso eu baixo todos, tá? Então, assim, as pessoas sabem, as gravadoras sabem que a partir do momento que criou-se a música de forma digital, né, que veio o MP2, MP3, MP4 e tal, não tem o que fazer. Né? Eles sabem que muito do controle deixa de existir. Mas eles percebem quando passa do limite. E quando passa do limite, as flagzinhas de alerta começam a aparecer. Aqui é um caso claro, 11 milhões de livros é mais que o normal. Se o cara mantivesse lá, não estou falando que é certo, tá? Continua sendo errado. Mas se ele tivesse ali 1.500 livros que são utilizados no ensino superior, por exemplo, eu acho que ninguém ia falar nada. Porque mesmo as autoridades sabem onde que tem os vazamentos, onde as coisas acontecem, e fazem uma vista grossa para certas coisas, né? Agora, 11 milhões, meu amigo, tá, né? Acabou. Não sabe brincar, né, Fernando? Não, mas então, cara, uma coisa é você ter... você imagina só, uma biblioteca com 11 milhões de livros... você vai ter que nascer 3 vezes e não vai ler tudo. Não, isso daí, ponto, beleza. Agora, a notícia não deixa claro quantas pessoas tinham assinando. Acessavam, exato. Né? Quantos downloads eles tinham e tudo mais. Né? Que é o mais sério nesse caso.
provavelmente, diversos livros e diversas publicações que estavam lá, eles eram domínio público, tá? E que você consegue acessar em vários outros lugares. Porém, diversos conteúdos lá eram conteúdos de pessoas que vendem o seu material, tá? Como um e-book, e estava sendo disponibilizado gratuitamente lá. E vender o material, e quando você vende seu plano de viagem, cara, que a família escocesa foi de férias na Espanha e teve que cancelar as férias, que começaram a ser perseguidos pelo AirTag, que a gente falou há pouco tempo atrás aqui, que tem... Cara, isso daí, assim, de novo, é fantástico de um lado e é maluco pelo outro. É assustador e fantástico ao mesmo tempo, né? É assim, somente para o pessoal tomar conhecimento do que aconteceu. Uma família escocesa, ela foi alvo de um perseguidor quando eles foram para a Espanha. A família é mulher, pai e 2 filhas, e eles falam na notícia que são 2 crianças loiras. Ponto. Tá? Não fala idade, não fala absolutamente mais nada. Eles, aparentemente, é claro, né, eles têm um equipamento do tipo Apple e eles receberam uma notificação no celular deles de que o dispositivo parou de conversar com eles. Eles falaram, caramba, mas nós não temos dispositivo nenhum. Eles pararam para pensar, eles ouviram um barulho de alguma coisa caindo no chão em alguma determinada hora, e a hora que eles abriram o celular, tinha lá um dispositivo desse daí AirTag, que serve para você colocar no seu carro, na sua bicicleta, na sua mala, para você saber onde está. Colocaram dentro da bolsa da mulher. E daí o negócio foi... eles procuraram... Daí começa o circo de horror, né, Ale? Poxa vida, o cara procura a polícia lá na Espanha. Não, você não vai poder fazer a ocorrência aqui, você tem que ir para outra cidade fazer a ocorrência. Polícia da Espanha. Cara, vamos ser sinceros, vai pegar uns policiais, dependendo da cidadezinha, o cara nem imagina o que é o AirTag. Ele não sabe nem o que escrever no boletim de ocorrência. Aquelas cidadezinhas que tem 100 metros de cidade, né? Que é aquela que a gente usou, que é a cidade 100 metros de praia, que a cidade é as casinhas em volta da praia. Acabou, pega o morro, sobe e vai para outro lugar. A cidade de primeira, né? Porque a hora que você engata a segunda, caiu tá na próxima cidade já, né? E daí eles cancelaram as férias porque eles viram que eles estavam sendo perseguidos. Os policiais... Com medo de sequestro, com medo de outros problemas. A família acha que é medo de sequestro. A polícia falou, não, é outra coisa. A família cancelou as férias. Está aqui um outro exemplo de a tecnologia ela pode ser usada para muito bem, como a gente já falou, do pessoal que perdeu a mala, conseguiu provar para a Lufthansa onde estava a mala, a Lufthansa ficou puta, brigou com a Apple e tudo mais, e um monte de coisa. Agora, cara, o nego catar uma AirTag dessa daí, entendeu? O cara pega e joga dentro da sua mala, joga dentro do carrinho dos seus filhos, entendeu? Para saber onde você está indo, é sinistro, é sinistro. De novo. Bom, tenso. Respire a calma. Outra situação que a gente já trouxe aqui que aconteceu, a gente falou do vazamento que teve na Medibank, né? A Medibank que seguros de tipo cooperativa de médico, esses negócios, né, cara? Dados de pessoas. Seguros também, seguro de carro, tudo, que teve um vazamento. Pois é, cara. Foi confirmado. Cara, é muita coisa, cara. É 39 milhões de usuários mesmo? Ou 3,9 milhões? É 39, né? Cara, tem duas notícias. Então, mas a quantidade era essa mesmo que a gente já tinha 3,9. Quase 4 milhões de dados de usuários que caiu na mão do cara do mal. Daí, os caras confirmaram. Mas então, tem dado de tudo quanto é gente. Tem dado de consumidor deles, tem dado de terceiro, então Eles faziam mala direta, exato. Você que é estrangeiro, que está indo lá para morar lá e tudo mais,
Então tem dado de gente internacional, tem dado de tudo. Eles assumiram, mas o louco aqui é que os caras assumiram que realmente foram invadidos, atacados, perderam isso, e eles estão até já calculado que vão ter um gasto, cara, de 25 a 35 milhões de dólares, cara, para dar suporte às pessoas que reclamarem que teve os dados perdidos. Meu amigo... Então, Ale, você não está entendendo. É 35 milhões sem contar os gastos, ajudar as pessoas e o prejuízo legal que o país pode cobrar deles. Isso não é o custo só operacional. Então imagina o resto na hora que o cara falar, agora eu quero ser ressarcido. Exato. Cara, vai fechar esse Midbank, cara. Não é possível, cara. Então, o negócio de novo, é assim, é claro, tá? A gente tem comentado aqui, é uma coisa que a gente toca a buzina toda vez, a culpa foi do hacker, a culpa foi, alguém joga a culpa em alguém que não pode se defender. Aconteceu algum problema lá, e a gente não sabe, é claro, eles não vão falar. Eu cliquei no e-mail e eu mandei executar porque eu queria ver o Alexandre pelado. Não, nada disso, cara. Eles não vão falar isso. Não, eu não quero. Esquece. Tô fora. Entendeu? Cara, essa daqui me assustou muito. Essa outra também que envolve a Deloitte de lá da Índia. Sabe o que é a Deloitte? Né? Mas então, é considerada a Big Four. Né? Que as grandes empresas suou e você passou alguma coisa parecida, não fala assim. Exatamente. Os caras simplesmente, cara, tiveram uma situação que eles descobriram que o cara é meio um hacker de aluguel. Ele trabalhava para a empresa e de ético ele não tinha nada. Né? Isso até que fosse por comprovar que é tomada é outra história, né? A gente tá falando que foi noticiado. Os caras mandaram o cara embora porque ele tá acusado de estar trabalhando como hacker para várias outras empresas fora, né? Que luta contra, ou seja, uma consultoria que deveria estar ajudando os usuários a se sentirem mais seguros, tinha um hacker que utilizava as informações privilegiadas para distribuir para outros ataques, cara. Não, era o chefe da porra toda. Então, olha essa porra, bicho. Isso é na Deloitte da Índia, gente. Será que isso daí vai espirrar sujeira para outros países? Já estão envolvendo os caras de Inglaterra, do Paquistão. O cara era grandão lá dentro, cara. O que nós vamos falar agora? Cara, é assim, a gente está vivendo numa situação difícil que, assim, nós conhecemos profissionais altamente éticos e outros a gente não pode pôr a mão no fogo. Ponto. Tá? Então é assim, isso daí a gente está falando de gente que a gente conhece. Quando uma empresa grande contrata um monte de gente, ou tem um monte de gente lá dentro, você não consegue saber o que o cara faz da meia-noite às 6. Qual é a atividade que o cara faz da meia-noite às 6. Entendeu? E qual é quão ético esse cara é. Né? Daí, assim, o cara ele tem um emprego de fachada, onde ele faz de conta, né, no horário comercial, e à noite o cara tá fazendo coisa bizarra. Jekyll e Hyde, velho. Jekyll e Hyde. Sabe o que é louco aqui, cara? Um monstro. O que me assustou muito, cara, é assim, a gente conhece gente dentro da Deloitte, a gente conhece gente de outros componentes da Big Four, e a gente sabe que existe um processo super, super, super complexo de investigação antes das pessoas começarem a colocar a mão em certos assuntos privilegiados, né? Informação privilegiada. E o cara não é pouca coisa, não. O nego era de uma gangue de ataque de hacker, ele comandava a porra toda. E aí os caras fizeram assim, despediram, esconderam, mas e aí o impacto que já gerou isso? Ale, eu fico pensando no seguinte, é uma situação que a gente já viu muitas vezes,
o RH fala assim, não, esse cara não está de acordo, ou esse cara, não, contrata esse porque esse é o bonzinho, né? A gente está vendo que todos aqueles testes do passado, o VERTEG, todos aqueles testes psicológicos e que o RH faz e que o RH acha, entendeu? Esses testes, eles não funcionam mais no dia de hoje. O mundo mudou. Nós estamos falando de alguma coisa que foi inventado lá na pré-história, entendeu? E eu acho que a gente fala de tecnologia todo dia e eu vejo esses caras batendo o pé a mesma coisa. Não, tá bom, esse não. Mas agora nós vamos fazer um outro teste psicológico, tá? O cara que aprende como responde o teste psicológico, ele sai como bonzinho todas as vezes. E o cara que vai no espontâneo e é o melhor cara, e é o cara mais ético do mundo, é o cara que sai como bandido nas coisas. Opa! Tá assustador. É isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. E ó. É isso mesmo. Cara, muito louco isso, cara. E tem outro detalhe, né? A prova que os testes não estão acompanhando o mercado, basta pegar uma situação onde, recentemente, eu vi falar que uma pessoa era muito curiosa, não seguia muitas regras, que era autodidata, se preocupava mais em aprender do que ter relacionamentos sociais. Cara, de repente, tudo isso é o que a gente precisa. Não, de novo, é assim, a gente tem uma desconexão do mundo, a gente tem uma desconexão entre RH e mundo real, entendeu? E do que acontece. E a gente tem uma desconexão entre RH e as profissões novas, tá? Eu lembro de uma história que meu pai contou uma vez, sei lá, um amigo do meu pai contou, que o cara foi demitido porque não penteou o cabelo. Isso daí, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, tá? Tá bom. Esse era o critério 20, 30, 40 anos atrás. O cara não pentear o cabelo não mede a competência desse cara. Na Inglaterra as empresas não iam ter funcionário, porque na Inglaterra o cara só penteia o cabelo para sair com mulher, cara. É ridículo. É sério. Assim, vamos lá. É assim, a gente está hoje em dia, o cara ele tá focando, ele quer aprender. Ele quer aprender, ele não se importa com relação social, entendeu? É assim, eu posso falar de mim, tá? Muito amigo meu saía para curtir a noite inteira e eu ficava a noite inteira estudando. Por quê? Porque eu queria ser um profissional melhor, porque eu queria conhecer alguma coisa a mais. Então, isso não me fez mais melhor, ou eles mais ou pior do que qualquer outra coisa, tá? Não mudou absolutamente nada. É só você saber balancear esse tipo de coisa. Se a pessoa está atrás de conhecimento, cada um está atrás de uma coisa em um determinado momento da vida. Tem gente que está atrás de uma companhia, tem gente que está atrás de conhecimento e tem gente que está atrás de dinheiro, né? E tem gente que está atrás de confusão. Tem gente que está atrás sempre, como por caso da Ponte Preta, né? Que está sempre atrás. Não fala assim, cara. Eu não podia perdoar essa, cara. Eu não podia perdoar essa. Cara, Nelson, eu queria falar para você que o seu português está cada vez melhor, entendeu? Você tinha que ganhar a cidadania brasileira, tá? Ou vem para cá de uma vez. Para de enfeitar aí. Ah, mas ele tem uma médica lá que segura ele no Paraguai, né? Tem. Bom, falando em médico, em remendos e segurar, né? Calma, ó. Só dá uma olhada no tempo. A gente tem que falar da Microsoft. Tem mais umas coisas que nós pulamos aqui, mas a Microsoft é importante. Não pulamos nada. Eu vou falar do PET agora. Tá tudo certo, Fernando. Respira. Tá tudo tranquilo. Eu vou a 4. 3. Tá. Nós estamos falando agora do Patch Tuesday. O Patch Tuesday da Microsoft que resolveu um monte de problema, né? Parece que nunca acontece nada, né? 68 falhas, cara. É coisa pra caramba, velho. Olha isso aqui, ó. De novo, 27 quando a gente fala 68 falhas, que o Alexandre falou agora, não significa que é 68 falhas no Windows. A Microsoft tem uma centena de produtos. 68 falhas nos produtos da Microsoft. Prestem atenção. Então, olha só, 27 problemas com relação
a elevação de privilégio. 4, bypass. 16, RCS, Remote Code Execution. 11, Information Disclosure. Information Disclosure já virou carne de vaca, porque toda hora a gente encontra isso para todo lado, mas para uma produtora de serviços e software, isso é problema. Ainda mais com GDPR, LGPD, com outras informações, isso tem que tomar muito cuidado. LGPD, o que é Information Disclosure? Eu não sei falar inglês. Information Disclosure é você deixar as informações vazarem para as pessoas. Eu estou oferecendo informações que deveriam estar totalmente sigilosas, estou deixando escancaradas para qualquer um ler. Passou. Entendi e doeu lá no fundo. 6 de Denial of Service, sabe? É os DOS da vida, que é a negação de serviço. E 3 de Spoofing, que é a base de toda a alegria de manter informação, ou gera DOS, ou vai ajudar o phishing, ou vai fazer coisa pior dentro do seu ambiente. Tá? Se a gente lembrar... Eu de conta que eu sou o Alexandre. É pior ainda. Eu consigo fazer de conta que eu sou ele. Entendeu? Você imagina só que coisa bizarra. Entendeu? Eu prefiro continuar sendo eu mesmo. Tá? Exato. E o que chama atenção aqui, é que a gente devia montar um gráfico do começo do ano para cá. Esse número só sobe, cara. Você parou para pensar? Esse número só sobe, cara. Dia 22 nós podemos ter isso daí, hein? É mais uma parte que a gente faz no programa do ano. E a gente vai confrontar todas as nossas previsões do ano passado com as coisas que aconteceram esse ano. Eu vou planilhar aquilo que eu prometi para você. Tá? Você vai ver como que a gente vai acertar. Então, meus queridos utilizadores de produtos da Microsoft, procurem Patch Tuesday. Verifique o que vocês têm de produtos da Microsoft e que, de repente, um produto que você tenha precisa de atualização. Né? Tome cuidado, atualize o mantra da atualização. Detalhe, isso acontece todo mês. Eu ouvi de alguns produtos por aí e grupos de informação sigilosa para lá e para cá, que tudo que aparece nesses Patch Tuesday, o cara tem até 60 dias para resolver, meu querido. Então você está sempre 60 dias muito atrasado. Tá doendo, hein? Porque se eu tô 60 dias atrás, daí assim, a gente tá falando de 60 dias atrás, graças a Deus foi corrigido nessa última atualização também a vulnerabilidade que a gente tinha comentado relacionada ao Exchange. Tá? Eram 2 vulnerabilidades críticas, a Microsoft pulou 2, apareceu em setembro, tá? No patch de setembro não apareceu no patch de outubro, tava todo mundo desesperado. Tá? Apareceu agora. Então, de novo, siga o mantra. Atualiza. Agora, essa para fechar a noite, eu acho importantíssima. Né? A Kaspersky, ela matou. Né? Vai matar. Vai. Não matou ainda. Ela começou a desativar serviços de VPN que eles ofereciam para usuários da Rússia. Demorou um pouco. Empresa russa? Então, por isso que eu falei, demorou um pouco, né? Até por um bom tempo bateu o pé que ela está preocupada em ajudar as pessoas e não criar problemas. Será que eles não percebem que manter VPNs sendo utilizados por usuários russos não está ofertando problemas que estão causando problema para eles por essa boicote na Europa? O problema acho que está mais embaixo, Ale. Quando você começa a ver a notícia, é assim. Mais de 15 provedores de VPN, né? NordVPN e várias outras, eles deixaram de operar na Rússia. E o motivo era muito simples. A Rússia só está deixando os provedores de VPN operarem na Rússia
se você deixar eu ter cópia do material para eu saber que o cara utilizou. Fazer o quê? Ou seja, se eu posso usar, contanto que eu entregue tudo que o Fernando passeou dentro da VPN dele para o governo. Certo. Cara do céu, cara. Cara do céu. Então, daí, assim, vamos lá, o que você comentou no começo do programa, o pessoal ficou encanado. Cara, se a própria Kaspersky está caindo fora do próprio país, é porque tem algo muito bizarro acontecendo. E é isso que a gente comenta com vocês eu e o Alexandre, de novo, nós somos filhos de pais diferentes, mas nós pensamos muito parecido. Vocês tentaram relacionar os dados? Né? Se o cara da Rússia está fugindo da própria Rússia ou está tentando impedir um serviço lá... É estranho demais, cara. E a gente vem falando desde o começo do ano que os planetas... a guerra começou dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Né? Mas não está tendo guerra, né? O brasileiro é assim, né? Está tendo guerra, não está acontecendo nada aqui. Gente, está impactando o mundo inteiro. O mundo inteiro está com inflação, com um monte de problemas. Né? E agora a gente está vendo uma situação que a Kaspersky já estava totalmente abalada pelos boicotes que ocorreram, não só na Europa assim oficialmente, mas teve boicote na África, boicote na Arábia Saudita, boicote nos Estados Unidos, na Ásia, estão sofrendo. E agora eles perceberam que também os serviços de VPN não podem mais ser oferecidos. Cara, então, provavelmente a Rússia está pressionando eles, entendeu? E daí o cara fala assim, o que eu faço? Eu mantenho, eu sou fiel ao meu país, eu sou fiel ao resto do mundo. Eles estão escolhendo o resto do mundo. É o que dá a impressão. Né? Agora, que isso aqui pode virar mais problemas, e vou além. Isso ainda me chama a atenção do alinhamento dos planetas, asteroides, Diaba 4, para uma M muito maior. Né? É estranho isso aqui. Bom, galera, é isso aí. Mais um programão que a gente passou por tudo. Tá vendo, Fernando? Você estava preocupado? Nós já passamos por tudo. 3 foi pulada, mas fica tranquilo. A gente foi e voltou aqui. A gente fez meio um zigue-zague aí, deu um olé em nós mesmos. Pulou a 3. Eu vou falar rapidinho. Serviços de trem na Dinamarca foram impactados. Sim, verdade. Porque Você não me escuta. Eu falo para você não me escuta. As pessoas não me escutam. Os serviços de trem na Dinamarca foram impactados porque um fornecedor de serviço deles foi invadido, tá? O resumo é esse daí. Então, de novo, o elo mais fraco, o terceiro foi invadido e os serviços de trem na Dinamarca pararam. Nós estamos falando mais uma vez de, se não for infraestrutura crítica, é algo muito perto disso, e o Alexandre está até dando risada. Eu tô prevendo um caos muito grande até o final desse ano, cara. Vamos ver. Exatamente, Henrique. É supply chain. Vai barar. Nós vamos fazer o programa de final de ano. Vamos ver como é que vai. Porque, cara, são coisas que, se a gente parar para pensar, vocês lembram, né? A gente já falou que parou o táxi em Los Angeles, paramos táxis na Rússia, né? Parou o aeroporto de Heathrow, que é da Inglaterra, né? Aeroporto nos Estados Unidos, coisa médico nos Estados Unidos de monte. Muito médico nos Estados Unidos, muito médico na França, médico na própria Inglaterra, cooperativas sendo atacadas de tudo quanto é lado, provisionamento de artefatos de construção de outros casos, commodities foram abalados, empresas de distribuição de pneu, peças automobilísticas, o oleoduto que interligava a costa leste com a costa oeste nos Estados Unidos, distribuição de água que interligava próximo a Israel, Europa. A gente já falou muito problema aqui, que se você colocar tudo junto, as coisas estão crescendo. Preparem-se. Bom, mas aí é outra história para outro dia. O mais importante é
Vocês estão aqui com a gente aprendendo. Mostrem isso para os amiguinhos. Peça para as pessoas nos seguirem. Eles não têm nada a perder, só vai ter a ganhar. E lembre-se, marca na agenda de vocês. Na última semana de novembro, é a última semana? Eu acho que é, né, Fernando? Eu não reparei nisso, mas que eu saiba é. A penúltima semana de novembro. 22 mais 7, 29. Não, é uma antes da última. A penúltima semana de novembro, dia 22, nós faremos o programa. Portanto, o programa não vai acontecer no dia 24, que por acaso tem jogo do Brasil às 4 da tarde. Então, como o país para por causa de futebol, a gente vai parar também e não vai misturar as coisas. Faremos um programa super pra lá de especial no dia 22, com transmissão de outro local, com vários convidados, com várias pessoas bacanas. Quem puder se dirigir a Campinas e nos encontrar e encontrar essas outras pessoas bacanas, vai ser muito, muito legal. Logo, logo a gente vai começar a dar nomes, logo, logo a gente vai começar a falar qualquer ideia. Vocês vão ficar abismados com como vai ser legal o que nós estamos preparando. Beleza? Pelo menos é essa a nossa intenção. É óbvio que sempre tem gente apontando o dedo e falando mal. Mas falar mal para nós também é beleza, porque é a nossa cara. Desce o pau. Gostou? Compartilha. Gostou? Dá um joinha lá, entendeu? Não esquece da gente. É isso aí. É isso aí. Ô, Dalton, assim, você não imagina como eu ficaria feliz de te ver aqui em Campinas. Eu vou levar meu Black Hat e meu White Hat Panamá. Se você vier com o seu Red Hat, entendeu? Nós podemos... Agora é Black, agora ele é do mal, ele é Black. Ah, é? Ai, ai. Ó, cara, foi legal. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Tá? Continuem nos seguindo, mantenham os contatos, a gente vai atualizando vocês. Eu, Alexandre Armelini, me despeço com um beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem. Eu aqui, Fernanda Matti, trouxemos mais um programa feito por especialistas, falando dos desafios e dos problemas do mundo cibernético e dessa internet maluca que a gente vive todo dia. Uma linguagem divertida, fácil para você entender, tá? Sem nunca esquecer aquela dosinha, pau, de polêmica e acidez. Boa noite. Programa Ed Zone.